Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Luta mortal. Depois de achar roupas para si, Dante se arrumou rapidamente. Uma calça jeans preta e uma camisa azul marinho e um tênis de corrida completaram seu visual. Logo mesmo desceu as escadas, mas não antes de verificar as armas escondidas. Uma lança presa à parede feita de metais tanto mortais como divinos estava presa na parede do corredor, pronta para caso algum monstro ou humano invadisse sua casa. Sentindo, Dante se viu sorrindo mais uma vez, sentindo seu mau humor pelas provocações de Styx evaporarem em prol de seu sucesso nesses últimos anos. Assentindo, Dante se viu sorrindo mais uma vez, sentindo seu mau humor pelas provocações de Styx evaporarem em prol de seu sucesso nesses últimos anos. Ele havia conseguido muito de seus saques a grupos de monstros mais inteligentes. Os ciclopes foram um bom saque, pois tinham um grande número de armas que podiam ferir tanto mortais como imortais monstros. Para ser mais exato, infelizmente essa não era a hora para se ganhar, pensou Dante com seu semblante voltando ao eventual rosto sério que parecia sempre estar com ele, indo para o andar de baixo. Submerso em pensamentos, Dante repensou em tudo que fez até agora. Ele não sabia tudo o que aconteceria nessa nova vida, não sabia se podia interferir no destino do mundo, até mesmo sua mera existência nesse mundo poderia significar mudanças, pensou Dante. Esse pensamento em si não foi muito confortável, pois significava que era possível que os deuses olimpianos paranoicos do jeito que são poderiam ir atrás dele em busca de sua morte. Isso também significava que ele tinha que estar preparado. Poder, ele precisava de poder, muito além do que tinha agora. Mas então havia o pensamento de como ele o obteria. A divindade era uma alternativa, mas os deuses não eram onipresentes nem oniscientes e muito menos podiam fazer de tudo. Havia muitas leis e regras que os seriam, e apesar de muitas vezes quebrarem suas próprias leis, a questão é que Dante não podia aceitar a divindade. Mesmo que por alguma razão se tornasse o herói do Olimpo, não ele deixaria isso para Percy. O garoto era mais bondoso e honroso do que jamais ele seria. Não, o que Dante faria era conseguir poder com suas próprias mãos e sem a ajuda de divindades que voltariam para fuder com sua vida. Sentado em seu confortável sofá, Dante se viu acariciando uma mecha de seus cabelos negros. Sentado em frente à sua prateleira de troféus, havia tantas coisas para fazer, tantos planos para se pensar e tão pouco tempo. Dante. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito que o acordou de suas reflexões. Olhando para sua direita estava Sally Jackson num perfeito traje de emprega de cor cinza e branca. Uma parte mais velha de Dante gostou muito do visual da mulher mais velha, mas infelizmente ele era um homem de mais de 50 anos no corpo de um garoto de 12. Seria meio difícil para Sally o ver como qualquer coisa além de um garoto estranho. Não que Dante se importasse, é claro. Você me chamou, Sally? Perguntou o semideus, ainda sentado no sofá, vendo uma mulher de pele clara lhe dar um olhar furioso por um segundo antes de suspirar. Estou te chamando. Já faz 7 minutos. O que aconteceu? Parecia que você estava no mundo da lua. Dante riu um pouco com a analogia. Talvez ele devesse parar de ficar tão desatento desse jeito. Um dia isso poderia ser fatal. Desculpe, só pensando em alguns planos. Sally pareceu intrigada com a resposta. Se aproximando do semideus mais novo e logo se sentando ao lado dele, Dante sentiu as costas da mão de Sally serem pressionadas contra sua pele. Você não parece estar com febre, sem sinal alguma de ferimentos profundos. Sinceramente, o que diabos aconteceu com você essa noite? Perguntou a mulher mortal
mortal para o jovem semideus, que apenas deu de ombros. Apenas uma luta um pouco mais difícil do que eu imaginava. Os olhos de Sally se contrariam com a resposta de Dante, apenas para ela beliscar sua bochecha, causando um gemido de dor do semideus filho de Zeus. Você me chega aqui, sangrando e meio morto, com dezenas de cortes, parecendo com que você lutou contra um bando de leões famintos, e agora me diz que foi apenas uma luta difícil. Francamente, o que diabos você é? Sally perguntou. Uma parte dela estava extremamente preocupada com o filho de Zeus, que parecia ter um imã para problemas ainda maior do que o de Percy, resmungando com um pouco de raiva. Dante respondeu todos os detalhes de sua batalha, do começo ao fim, de sua última caçada contra um grupo de impousas que gostavam de beber sangue humano ou divino. A cada parte de sua história Sally quase pulava e de vez em quando dava pequenos sons de alívio e surpresa, e foi assim que terminou Milne sendo emboscado num beco e quase sendo morto, pois as últimas empousas eram inteligentes e habilidosas com magias e fogo. Sally tinha os olhos brilhando em surpresa e horror. Deuses, Dante, como você pode ainda estar vivo depois de tudo isso? Dante deu de ombros sem saber a razão. Ele poderia dizer que Styx o curou, mas estava claro que ela só fez isso depois dele chegar em casa. Vai entender. Talvez alguém lá em cima goste de mim, algo que duvido, já que me abandonou aqui embaixo. A mulher mais velha sabia que ele estava mencionando Zeus, mas não falou nada sobre isso, achando que talvez fosse um assunto um pouco sensível para Dante, ao qual ela estava enganada. Dante não se importava nem procurava o afeto de Zeus, seu pai. Não, para ela metade dos deuses podiam estar mortos, por tudo que ele se importe. Mas deixando de falar de mim, você meio que podia bater na porta antes de sair. Entrando em Sally congelou por segundo, quase tropeçando nas palavras. Eu meio que achei que você ainda estava dormindo, disse um pouco envergonhada, brincando com as pontas de seu cabelo para tentar em vão se distrair. Sim, tirar minhas roupas enquanto eu dormia também. Não sabia que você gostava de garotos da minha idade, senhora Jackson. Sally queria abrir um buraco no chão agora, enquanto tentava se explicar que fez isso apenas para poder verificar suas feridas. Tudo isso enquanto Dante se dirigia à cozinha, rindo às custas da ex-amante de Poseidon. Sentado em frente a uma mesa, Dante e Sally desfrutaram de uma pequena refeição, bem pequena apenas para Sally. Dante, por outro lado, apenas comia tudo o que podia de seu prato de biscoitos, leite, e assim que terminou, começou a comer todas as frutas que estavam na mesa. Sally tinha uma veia pulsando em sua testa, parecendo quase que explodiria a qualquer momento. Dante, em nome de tudo que é sagrado, tenha modos, por favor, disse ela, esfregando as têmporas com dedos enquanto olhava seu patrão comer feito um animal esfomeado. Foi mal, desde que acordei estou morrendo de fome, desculpou-se Dante enquanto desacelerava em sua cruzada por comida. Sally apenas suspirou sinceramente. Para um garoto tão sério, às vezes penso, se eu não sou sua babá ou coisa assim, resmungou ela, enquanto pegava os pratos da mesa e ia para a lousa. E o que posso fazer, se basicamente escapei das mãos de Thanatos? Acho que mereço comemorar. O semideus riu antes de o som de um rosnado ser ouvido fora de sua casa. Sally tremeu quando ouviu o som. Lembranças de quando Percy ainda era pequeno brilharam em sua mente. Ela olhou para Dante apenas para se surpreender ao encontrar o sorriso predatório do semideus. Parece que esses bastardos seguiram o cheiro de sangue. Sorte nossa que eles não vieram quando eu estava dormindo. Provavelmente estaríamos mortos se isso acontecesse, disse ele, enquanto se levantava da cadeira. Ele estava calmo, pensou Sally, calmo e confiante. Será que ele não percebeu que acabou de acordar de ferimentos graves não tem nem 6 horas atrás? Pensou Sally, correndo até a mesa onde abaixo dela havia um gladio. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela se sentia muito mais segura com uma arma em mãos. Seguindo Dante até que ele saiu pela porta, a mãe de Percy olhou para a janela, onde o sol começa a brilhar mais forte. Dante estava de pé e atrás dele estava sua casa, onde Sally espiava com certo medo e ansiedade. Nunca antes ela tinha visto o que estava vendo agora. Bem, não tantos cães infernais desse tamanho, haviam 3 deles, cada um tendo o dobro do tamanho de um leão adulto, com 4 metros de comprimento. Ambos tinham olhos vermelhos e presas brancas, babando saliva, olhando com fome em direção ao filho de Zeus. Eu vi cães infernais antes, mas nunca vi monstros desse tamanho. Não é possível que aquelas aberrações fossem filhotes apenas.
Pensou Sally incrédula, mas incrédula ela ficou quando os monstros pararam ali olhando em direção a Dante até que o maior deles rosnou furioso e avançou rodeando o semideus que também o rodeou, ambos como dois alfas se avaliando para ver quem decidia quem iria governar a matilha. Dante lange os lábios quando sua espada apareceu e ele a girou entre os dedos. Venha, espero que sua cabeça fique para ser meu mais novo troféu. O monstro não permitiu que tal provocação passasse sem retaliação. Pôs num segundo depois fogo disparou de sua boca. Dante, vecão infernal alfa, o semideus, arregalou os olhos surpreso, mas não indefeso quando rolou para a direita escapando das chamas do monstro. Dante admitiria que estava surpreso. Cães infernais cuspindo fogo. O que vinha a seguir? Sátiros montados em grifos? Se perguntou o semideus quando sua espada zumbiu com o som de estática e raios azuis vieram à vida com um sorriso sanguinário. Dante avançou usando o tamanho do monstro para sua vantagem. O alfa tentou mordê-lo, mas ele era mais rápido, desviando de suas garras e atacando com sua espada, fazendo um belo corte no olho direito da criatura. Os outros dois cães infernais rugiram e ficaram, mas nada fizeram além de observar uma luta entre líderes. Ninguém se mete, parece que isso funciona para essas aberrações, também pensou o semideus quando deu um mortal para trás e arremessou sua espada, que atravessou o ombro do cão, que grunhiu em dor antes de correr em disparada em direção ao semideus. Ali dentro da casa fechou os olhos esperando o pior, mas felizmente ela subestimou o poder de Dante. Com ambas as mãos Dante reuniu a eletricidade que podia controlar, mais e mais poder sendo alimentado em suas mãos até que elas ficaram pesadas. Juntando ambas as mãos Dante disparou um forte raio parecido com um relâmpago que atingiu a cabeça do cão infernal, que não podia se esquivar. Sua espada foi um condutor ainda melhor para que os músculos do alfa se transformassem em mingau. Gritando aos céus, o monstro virou pó, deixando Dante como vitorioso de sua batalha. O semideus olhou para os cães, que analisaram a cabeça e logo correram para longe de sua propriedade. Dando um suspiro, Dante fez sua espada levitar e agarrou-a em pleno ar antes de voltar para casa, olhando para uma Sally aturdida e um pouco amedrontada, franzindo o senho para as mãos da mãe de Percy, que segurava o gladio com os dedos. Tremendo, Dante suspirou. Venha comigo, acho que tá na hora de você não ser uma princesa indefesa, disse Dante indiferente, enquanto andava em direção ao andar de cima, fazendo sinal para que Sally o seguisse. Horas depois, o semideus estava de frente para uma sala de armas onde Dante guardava sua melhor coleção de saques. Havia uma lança dourada, uma espada curva e algumas facas, e até mesmo um arco. Olhando criticamente para seu pequeno arsenal, o semideus pegou uma lança e uma espada, jogando a lâmina para uma surpreendida Sally Jackson, que por sorte conseguiu agarrar a espada sem se machucar. Deuses! Seu louco, isso é afiado, quase me matou do coração, gritou ela indignada. Infelizmente sua voz caiu em ouvidos surdos, pois Dante levitou a lança de ouro indiferente dos gritos da mulher. Sabe, Sally, você é bem bonita, mas sinceramente não sei como Percy sobreviveria se não fosse por sua jogada de mestre de se unir a Gabi, disse Dante indiferente do olhar de nojo que Sally lançou na simples menção de Gabi. De qualquer forma, você e eu iremos treinar um pouco, nada muito sério, apenas uma luta de armas. Sally olhou como se tivesse crescido uma segunda cabeça no pescoço de Dante. Acho que aquele monstro lhe acertou forte na cabeça. Não tem como eu ser uma partida de treino para você, Dante. Dante assentiu concordando. Sim, mas veja bem, minhas habilidades de magnetismo precisam melhorar, e por mais que eu goste de levitar coisas, isso em si não é o bastante. Então você irá me ajudar? Havia dúvida nos olhos de Sally quando ela segurou a espada, e vendo que Dante não aceitaria um não como resposta, ele apenas teve que aceitar o seu destino como uma única ressalva. Bem, então acho melhor me trocar antes. Sally desviou de um golpe de lâmina, bloqueou outro vindo de baixo e rolou para a esquerda quando outra espada tentou cortar sua cabeça. Fazia 2 semanas que Sally estava treinando com Dante, o semideus, e ela mesma se surpreenderam com a incrível capacidade que ela tinha para lutar com todo o tempo que Dante tinha à sua disposição. Além de treinar e estudar, Dante começou a ensinar Sally a lutar. Depois
depois do episódio do cão infernal ele admitiria que foi um idiota por não ter pensado isso meses antes, mas agora eram águas passadas controlando mentalmente 3 espadas ao mesmo tempo. O semideus sorriu um pouco com seu progresso e o progresso de sua aluna Sally foi rápida em seus reflexos e forte nos movimentos. Dante não havia lhe ensinado uma postura definida, pois ele não usava um único estilo de luta com espada, preferindo manter sua postura relaxada com algumas aberturas para que seu adversário fosse o primeiro a atacar. Era bastante útil quando se sabia o que fazer. Para Dante funcionava muito bem. Com seu pensamento Dante controlou 3 espadas simultaneamente, enquanto Sally desviava e bloqueava. A mãe de Percy tinha mudado seu visual para se adequar aos treinos, usando shorts elásticos de cor preta e uma camisa de acemia de cor azul marinho. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo e suor pingava de sua testa. A mesma usava pulseiras que cobriam seu braço, quase que por completo feitas de aço. Eram um pouco pesadas, mas ainda úteis para bloquear 1 ou 2 golpes que não fossem com força total de Dante. A mulher mortal tinha perdido corpo magro e ganhado alguns músculos, mas nada comparado a alguém treinado profissionalmente como as semideusas do acampamento meio-sangue. Não que Dante soubesse desse fato para comparar. 1, 2, 3, muito bem, Sally, vamos começar com seus reflexos e depois um pequeno combate corpo a corpo, disse Dante quando várias facas voaram em direção a Sally, que se abaixou das 3 primeiras que foram grudadas na parede. Dante achava muito mais fácil controlar objetos pequenos, talvez fosse a massa ou a quantidade de magnetismo que cada um possuía, mas isso não era importante para ele no momento. Porque sinto que você quer me matar. Quando muda de repente o objetivo de treino. Dante riu enquanto movia os dedos e outras facas voavam na direção de Sally, que rebateu a maior parte antes que algumas fizessem 1 ou 2 cortes em seu pulso, que felizmente estava bem defendido pelas pulseiras de aço. Você reclama, mas que Percy, apenas entenda que no campo de batalha sempre algo pode mudar. Você não pode imaginar o quanto esse conhecimento teria me ajudado em algumas de minhas caçadas, respondeu Dante com entusiasmo enquanto Sally rebatida ainda mais rápido 1 dúzia de facas, e quando seus braços descansaram, ele começou a se esquivar com o mínimo de movimentos que ela podia. Eu não acho que vá caçar monstros apenas por diversão ou porque estou entediada, foi sua contra-resposta enquanto agarrava a última faca com mão direita. Sua respiração era um pouco irregular, mas nada como nas primeiras vezes em que acabava no chão após apenas um treino curto de 1h30. Dante jogou uma garrafa de água ao qual ela pegou, já bebendo tudo como se estivesse no deserto. Sou um semideus, eles iriam vir até mim de qualquer jeito, apenas me achei que seria mais divertido eliminar os que podiam ser um problema, respondeu ele com um encolher de ombros enquanto bebia água de outra garrafa. Sim, pode até ser, mas você gostou de caçar e lutar com eles, apontou Sally para o semideus, que riu com desdém. Era uma conversa recorrente nessas últimas semanas. Ambos treinando acabaram se tornando um pouco mais íntimos, apesar da estranheza de um garoto 12 anos ensinar uma mulher de 30 anos a lutar. Eu apenas gosto de uma boa briga, derramar sangue e ter seu sangue derramado. Isso é realmente emocionante, Dante respondeu com sinceridade. Era realmente divertido lutar. Bem, pelo menos ele achava isso. O coração batendo forte contra o peito, a adrenalina correndo a todo vapor e sua vida na ponta de cada golpe, sabendo que qualquer erro pode ser seu último. Sim, ele era um viciado por batalhas. Aí é que está o problema, Dante. Você gosta de lutar e até um pouco demais. Que tipo de sem noção gosta? Ter seu sangue derramado ou derramar o sangue de outro? Além do mais, achei que monstros não derramassem sangue, rebateu Sally, seus instintos maternais brilhando para o semideus, que por todos os sentidos poderia matá-la com o único pensamento. Qual é, Sally? Você realmente se importa tanto com algo assim? Que se dane que eu goste de brigas, é divertido, e eu nunca disse que não lutei com humanos também. Sally suspirou. Ela não sabia se deveria ficar com medo que o garoto à sua frente tivesse ferido gravemente pessoas, ou se ele era mentalmente insano. No final, ela apenas ficou quieta, pensando que às vezes a ignorância era uma bênção, e por sinal era uma bênção que ela queria manter para si.
Infelizmente para ela Dante não era um semideus comum, ele era uma alma de outro mundo ao qual não tinha as falhas naturais que os semideuses tinham, por isso não havia a sede de poder. E mesmo que ele tivesse nascido como um filho de Ares, ele jamais teria as falhas que eles tinham, mas Dante apenas estava sendo que em seu interior, mesmo em sua antiga vida ele sempre foi, mas nunca pôde demonstrar, um jovem pragmático, violento e sedento para lutar. Bem, vamos voltar um pouco, lembrando que daqui a 2 semanas é a minha ida ao museu junto a Percy, comentou Dante quando Sally bloqueou o golpe surpresa que veio em sua direção. Lembre-se que você prometeu proteger Percy na ida ao museu daqui a 2 semanas, ok? Dante sorriu, mas por alguma coisa o brilho em seus olhos enxergou Sally de uma maneira desagradável. Dante, olhando para o ônibus à minha frente, eu suspirei, um pouco de nervosismo batendo em meu peito, mas recusei-me a me curvar para tal emoção. Dante, tudo bem, você parece que voa um fantasma. Percy olhou para mim com preocupação, mas consegui mentir bem o suficiente para ele deixar o assunto de lado, apenas um pouco nervoso. Essa é minha primeira ida ao museu, em parte era verdade, em parte era mentira. Eu fui ao museu uma vez, mas isso foi em minha outra vida, e eu estava nervoso, mas foi porque daqui em diante começaria os eventos do ladrão de raios. Havia muita coisa na minha cabeça, além do fato de que Grover estava olhando para mim com olhos nervosos, e Chiron, disfarçado de diretor, estava me dando um olhar cauteloso. Havia a questão de como eu teria que passar por tudo isso sem levantar suspeitas. Era um fato que eu podia sentir meu poder crescendo. Pensando bem, eu acho que tinha ficado bem mais forte depois que escapei das garras de Thanatos por um fio. Talvez eu tivesse aquela habilidade passiva dos Saiyajins e pudesse ficar mais forte toda vez que escapo da morte. Era uma boa pergunta, mas para testar eu teria que estar perto de morrer. Isso não me era muito agradável. Logo nossa vez na fila chegou ao fim e adentramos ao ônibus. Sentei junto a Nancy, que me deu um sorriso, e eu sorri de volta. Ela era uma garota legal, pena que talvez nunca mais fôssemos nós ver. Eu me certificaria de que ela pudesse viver uma vida boa, pelo menos com $1 milhão em uma conta bancária, já que semana passada eu sorrateiramente roubei um banco para aqueles que sabiam manipular a névoa. Era realmente algo magnífico, pelo menos para fazer algo assim talvez os deuses usassem isso para dormir com os mortais. Bem, espero que isso não tenha sido feito com minha mãe desse mundo, mas considerando a reputação de Zeus, eu duvido muito que algo assim não possa ter ocorrido. Manipulação mental, bestialidade, incesto, porra, o que mais será que os deuses devem ter feito enquanto estão no poder há milhares de anos? Suspiro sinceramente, tem vezes que eu odeio minha criatividade, mas a imaginação é uma arma, e se você não puder usá-la irá acabar morto. Percy, nossa viagem no museu era tranquila. Fazia tempos que eu não tinha uma viagem longa. Eu gostava delas porque no final eu dormia muito bem, o que não foi diferente nessa viagem. Acordei apenas 2 horas depois, quando Dante tinha me chamado junto a Grover. Olhando para meus 2 amigos, esfreguei os olhos e peguei minha mochila. Teve um bom sonho, Cinderela? Nancy, ao qual estava ao lado de Dante, perguntou com óbvio sarcasmo, ao qual eu apenas revirei os olhos. Sim, melhor ainda, quando vi a bruxa de cabelos vermelhos parada na minha frente e rebateu com o mesmo sorriso que ela tinha me dado, fazendo-a ficar vermelha de raiva. Vocês dois, um dia vão acabar me deixando louco, Dante murmurou, esfregando têmporas com dedos, enquanto Grover apenas riu, parecendo nervoso. Estranho, porque ele está nervoso. Grover, tudo bem? Perguntei apenas para ele assentir com sorriso que não enganava ninguém, mas infelizmente teria que deixar isso de lado, pois logo estavam saindo do ônibus. Nancy saiu primeiro junto e eu pude jogando bolinhas de papel em Grover. Suspirei um pouco com essa cena. Eu não gostava quando meu amigo estava sendo intimidado, mas Grover bem que podia reagir um pouco às provocações. Isso apenas dava coragem a Nancy para continuar olhando para Dante. Ele parecia olhar fixamente para a Senhora Dodds. Eu esperava que ele não estivesse com nenhum problema com a matéria dela, porque aquela mulher era um demônio em forma humana. Vamos lá, Percy, tá na hora de ir. Assentindo, eu e Dante saímos, dando de cara com o resto da turma, se agrupando com o auxílio dos professores. Mas foi então que minha visão foi levada a olhar para o outro lado, um pouco afastado da multidão, onde 3 mulheres idosas trabalhavam tricotando. Por alguma razão algo parecia errado. Vendo elas meio que anti na
natural, como se elas não devessem estar ali. Puxei Dante para olhar na mesma direção. Ei Dante, você tá vendo o mesmo que eu? Pude ver quando os olhos de Dante se arregalaram, mas foi apenas por um segundo quando um sorriso se formou em seus lábios. Sim, Percy, consigo ver perfeitamente, e parece que as coisas vão ficar meio loucas por um tempo. Não entendi a expressão de Dante, meio que me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo senti como se alguém estivesse me observando. Olhei para os lados, mas nada mais estava lá, nem as sentiras estranhas e nem o crochê que elas estavam trabalhando. Vamos lá, não podemos deixar todos esperando. Dante me puxou para ir com ele. Nos encontramos com o diretor Burner e Grover, mas por alguma razão eles olharam de um jeito estranho para Dante. Dante por alguma razão lhes devolveu o olhar, mas havia algo estranho, quase como hostilidade em seus olhos azul celeste. Dante, eu sabia que Nancy iria fazer algo para irritar Percy e colocá-lo em problemas. Eu sabia e podia evitar, mas não o fiz porque simples era uma desculpa para que a fúria disfarçada de professora fizesse sua jogada. Infelizmente eu não sabia que ela também iria me puxar junto. Alguns minutos antes, o que está acontecendo aqui? Nancy derramou lágrimas de crocodilo enquanto Percy rangia os dentes, disparando um olhar assassino na direção da ruiva. Grover se mexeu desconfortavelmente quando a senhora Dodds apareceu. Eu posso explicar, Sean. Percy tentou dizer algo, mas a professora não permitiu que nada lhe fosse dito, pois o interrompeu imediatamente. Você vem comigo, e você, Sr. Jones, irá me explicar o que aconteceu. Eu podia sentir o brilho perigoso em seu olhar, e tive que me concentrar para que ela não pudesse ler minhas expressões faciais. Tempo presente. Eu e Percy caminhamos até uma área onde não havia mais ninguém, onde nossa professora nos ordenou a ir. Percy estava alheio que iria sofrer um dos maiores sustos de sua vida, e eu estava morrendo de vontade para saber como eu poderia mexer com o enredo de O Ladrão de Raios. Eu poderia me aliar aos Titãs, matar os deuses, ou talvez houvesse uma outra opção. Decisões e mais decisões, isso quase me deixava louco, mas só poderia haver uma coisa que eu poderia fazer por agora, e isto era brincar de herói. Desculpe pelas palhaçadas de Nancy, acho que a família que a adotou não soube educá-la. Dante disse a Percy, que apenas deu de ombros. Não foi você, cara, não precisa se desculpar, apesar de que ainda quero muito enganar aquela garota. Percy respondeu como uma carranca, e logo ambos começaram a rir até que o som estridente, como se algo afiado começasse a arranhar o quadro, foi ouvido pela dupla. Merda, mas que porra foi essa? Percy foi o primeiro a perguntar, mas Dante foi o primeiro a avistar quem era o culpado de tal som. Percy, ali em cima, apontou Dante. Logo o filho de Sally viu sua professora em cima de uma estátua. Sua primeira pergunta era de como ela tinha conseguido chegar até ali, mas logo ele notou que havia algo errado com as mãos delas, dedos alongados e pálidos que terminavam em garras afiadas. Onde está? Diga-me onde está o que vocês roubaram. Foi então que a fúria disfarçada se revelou. Percy por um segundo achou que tinha ficado louco, mas logo se deu conta que não eram ilusões e estava prestes a entrar em pânico. Mas por outro lado, Dante tinha um olhar diferente. Mas se alguém lesse sua mente, ouviria um grito: porra! A fúria se parece com a do primeiro filme. Pensou o filho de Zeus, sem qualquer medo real do monstro voador que agira voava em direção aos dois semideuses. Dante foi rápido em empurrar Percy para longe, e logo ele foi agarrado e levantado para a fúria, que rugiam agressivamente. Diga-me a gira ou arrancarei seu coração. Por outro lado, Dante não estava tão indefeso quanto Percy, e agarrou as garras da fúria antes de girá-la com toda a força, ambos voando pelo alto. Dante, ele ouviu o grito de Percy, logo vendo que a fúria não seria derrotada tão facilmente sem uma arma infeuziente para ela. Dante tinha uma arma, ou melhor duas, com uma boa ajoelhada na barriga do monstro. Dante se viu caindo para o chão com toda a habilidade que é a experiência que ele tinha quando era arremessado por algum gigante das colinas ou um ciclope. Dante girou seu corpo e caiu no chão de joelhos com um punho batendo no chão. Uma pequena cratera foi deixada com o chão rachado, onde os membros do semideus pousaram. Infelizmente para Dante não foi sem prejuízos, pois seu braço foi deslocado na colisão, mas com a absorção da queda em seu braço suas pernas não foram muito afetadas. Merda, Percy, preciso de ajuda aqui.
O semideus gritou. Uma parte dele não queria pedir ajuda, mas Dante era o tipo de homem que odiava orgulho desmedido, e essa era uma das situações em que orgulho não era necessário. Droga, Dante, o que diabos foi aquilo? Precisamos sair daqui rápido. Percy ajudou seu amigo a se levantar, tomando nota de que seu braço estava em uma posição não natural, mas para sua infinita surpresa nem mesmo um sinal de dor foi demonstrado por Dante. Como ele consegue estar com o braço deslocado e não gritar de dor? Felizmente para Percy, ele não tinha o poder de ler mentes, pois não ele saberia como Dante se sentia nesse momento. Filha da puta. Vou matá-la por isso, como ela ousa. Isso dói como um inferno. Respire, respire. Preciso fingir o herói agora, não adianta demonstrar dor. Vamos lá. Entre maldições e palavrões, Dante estava de pé olhando para o alto, onde a fúria pairava com raiva em seu olhar. Percy, não acho que ela nos deixe escapar. Vamos ter que enfrentá-la para fugir ou morremos aqui. Dante derramou o balde de realidade para Percy, que sentiu-se como se tivesse recebido um soco no meio do estômago. Lutar com um monstro assim. Percy olhou para a fúria, que agora lambia as garras que tinham em suas pontas uma cor de vermelho, tentando salvar seu amigo. Nenhum de vocês vai estar vivo depois desse dia. Percy percebeu que Dante tinha recebido um corte nos braços, cortesia de quando ele fora agarrado pela fúria. Ei, sua puta! Tá achando que está falando com quem? Gritou Dante, provocando uma reação esperada do monstro, quando ela rugiu e voou em disparada em direção a ele. Infelizmente para ela, Chiron e Grover adentraram nas portas, a surpreendendo, e nesse momento de desatenção Dante avançou contra a fúria. Um brilho se fez em sua mão e então uma espada de bronze celestial apareceu, e Dante atravessou o peito do monstro sem pensar duas vezes. A fúria gritou de dor enquanto arranjava as costas do semideus, mas ele não cedeu e deu-lhe uma cabeçada dolorosa. Sua espada acabou escapando de sua mão, mas Percy, em algum vislumbre de coragem e determinação, agarrou a arma e atravessou o olho do monstro. Suor escorria do corpo de Percy. Ele estava mais pálido. Dante apenas suspirou aliviado. Ele havia cometido um erro de principiante e subestimado a durabilidade da fúria, e quase foi morto por esse erro. Foi logo depois que ele ouviu passos e viu duas pessoas olhando para eles com olhos surpresos. Dante, Percy, vocês estão bem? Chiron, ainda disfarçado, perguntou, mas a resposta foi uma reação de ataque de pânico de Percy e um riso cansado de Dante. Nos leve para minha casa. Essa viagem já acabou para mim, ele disse num suspiro cansado, quando se deitou, sentindo suas costas doerem pelos arranjos que agora eram cobertos de sangue. Tenho que me tornar mais forte, muito mais forte. Chiron, faz tempo, quase 1 ano e meio que estava observando o jovem Percy. Eu tinha uma ideia de quem era o pai do menino, mas nada confirmado. Sally também não confiava em mim o suficiente para dizer não culpe a mulher. A pobre mortal tinha simplesmente caído nas manias de um de meus irmãos. Se assim eu tiver certo de quem é o pai de Percy. Mas então, um tempo depois, havia entrado outro menino para a mesma classe de Percy. Ambos tinham algumas características semelhantes. Por exemplo, ambos tinham cabelos pretos, apesar de o garoto, cujo nome era Dante, ter um cabelo um pouco mais longo e menos bagunçado do que Percy. Havia o fato de que ele era mais moreno, quase no mesmo tom de ébano claro. Por um momento eu pensei que ele seria talvez um filho de Afrodite. Com toda certeza tinha um pouco do charme antinatural que seus filhos têm, mas ele era muito forte, sua aura muito pesada. Eu podia ver que abaixo de seu uniforme se escondia músculos firmes. Um garoto de 12 anos não devia ter algo a menos que passasse muito tempo numa vida difícil, lutando e por sua vida. Semideus, pensei, e um poderoso. Seus olhos azul celeste davam a impressão de que ele poderia ser um filho de Zeus. Suspirei, tremendo com tal pensamento. Eu esperava que estivesse errado. Já bastava o que aconteceu com Talia. Eu não gostaria que acontecesse com outro. Mas então meses se passaram. As coisas começaram a mudar lentamente em volta da escola e de seus bairros circundantes. Os monstros que antes havia aos montes agora pareciam temerosos. Grover também sentia isso.
era quase como se um predador maior tivesse aparecido e tomado conta do lugar. Com meus sentidos mais aguçados eu podia sentir uma aura invisível de azul celeste permeando toda a escola e suas áreas circundantes. Apenas um ser poderoso pôde fazer algo assim. Eu duvidava que fosse um deus. Não, eles eram preguiçosos demais para permear seu poder desse jeito. Seria necessário que eles ficassem indo de área em área onde os monstros se aglomeravam. Eu quase ri desse fato. Os deuses não se importavam com os seus filhos o suficiente para que os protegesse dessa maneira. Só havia então uma resposta para tal fenômeno invisível. Algo antinatural e natural ao mesmo tempo. Antinatural para os mortais e até mesmo para seres inteligentes como eu, mas totalmente natural para um monstro um pouco mais selvagem e menos senciente. E essa era a aura de um ser forte que estava marcando o território, e os monstros que estavam aqui eram suas presas. Mas quem podia fazer algo assim? A resposta veio na forma de um menino de 12 anos que estudava no mesmo colégio que Percy. Esse menino era Dante Jones. Eu percebi tarde demais após nossa ida para o museu de que eu não voltaria para o acampamento com apenas um semideus, mas sim dois, e esses dois mudariam o mundo de uma forma totalmente nova. Dante, acordei ouvindo barulho de carro. Minha mente treinada a trancos e barrancos já estava alerta. Apertei meu punho para sentir meu anel suspirando silenciosamente em alívio quando vi que ele ainda estava comigo. O melhor, eu tinha os dois lança e espada. Analisando ao redor percebi que Percy estava ao meu lado, assim como Grover estava sentado junto a ele. Ambos estavam acordados e logo perceberam que eu havia acordado. Dante, graças a Deus. Eu achei que você não ia acordar depois daquela briga. Percy, como sempre, foi o primeiro a demonstrar preocupação enquanto agarrava-me vendo se eu tinha algum ferimento. Grover estava ali também perguntando se eu estava bem. Nunca vi alguém acordar tão rápido depois de ser ferido pelas garras de uma fúria, comentou ele silenciosamente. Mas eu tinha ouvido em parte pela minha boa audição e em parte pela experiência de ouvir coisas baixas. Eu estou bem, Percy. Sally, quanto tempo estive dormindo? Perguntei a Sally, que quase pulou do banco do motorista, mas assim que conseguiu me olhar no espelho do retrovisor pude ver que ela suspirou aliviada. Dante, graças a Deus, como é bom ouvir sua voz, ela disse com um sorriso feliz e aliviado, mas infelizmente não respondeu minha pergunta. Deus, não tem nada a ver com isso, Sally, mas eu gostaria de saber quanto tempo falta para chegarmos ao acampamento. Percy me lançou um olhar de curiosidade que só foi aumentado quando sua mãe respondeu minha pergunta. Chegaremos em breve, apenas temos que ir para depois daquela qual Sally nunca pôde terminar, pois o carro capotou junto a nós quatro. Nele devo dizer que tive sorte de não vomitar depois desse ataque surpresa. Fiquei um pouco irritado por não ter antecipado algo assim, mas isso fica para depois que sair vivo dessa confusão. Urg, todos estão bem? Perguntei assim que senti que minhas cordas vocais estavam em funcionamento. Depois dessa colisão vi que Percy estava bem, logo retirou o cinto, mas a porta do carro estava trancada. Estamos bem, mas a porta do carro emperrou. Vi Grover tirando a calça apenas para ouvir o grito de Percy: o que diabos você tá fazendo? Meu trabalho. Com as pernas de bode ele chutou a porta e nos conseguimos nos arrastar para fora. Eu puxei Sally com a ajuda de Percy, ela conseguindo se levantar e por sorte sem muitos ferimentos além do vidro que cortou sua pele fazendo-a sangrar um pouco, mas todos nós estávamos sangrando depois de o carro capotar, então não havia tanto problema. Eu estou bem, temos que continuar assim que chegarmos ao acampamento você estará seguro. Logo estávamos correndo e podíamos ouvir o rugido que anunciou a entrada do Minotauro em nosso encalço. Droga, pelo visto essa confusão não vai acabar tão cedo. Maldição, temos problemas atrás de nós. Grover gritou correndo o mais rápido que podia, comigo conseguindo acompanhar, mas infelizmente Sally e Percy não podiam ser tão rápidos. Isso apenas me deixou tendo que acompanhá-los em sua velocidade. Não me diga algo que não sei. Porra, seja o que for, consegue derrubar árvores.
Percy resmungou soando, seja por medo ou cangaço. Sally também estava igual ao filho, mas um pouco melhor do que ele. Acho que o treino valeu a pena. TSK. Estamos tendo uma maldita noite agitada. Grover, carregue Percy, eu irei ajudar Sally. Grover queria dizer algo, mas fez o que mandei eu. Fui até Sally agarrando-a. Ela não era muito pesada. Talvez fosse o fato de eu ser um semideus, ou pelo fato de ser mais forte por causa de minhas constantes lutas. Mas consegui. Carrega lá, porra, você meio que precisa fazer uma dieta. Sally. Brinquei enquanto corri mãos até a barreira do acampamento. Eu estava ocupado para ver, mas acreditava fielmente que Sally estava corando. Eu não estou gorda, gritou ela indignada. Infelizmente um baque soou junto a uma nuvem de poeira quando uma árvore caiu na nossa frente. Grover e Percy caíram um pouco machucados, mas bem o suficiente. Eu e Sally tivemos que nos afastar quando um vulto negro bateu contra o chão, liberando uma nuvem de detritos. Oh porra, Rosney, essa situação ia ficar complicada. Mãe, fique atrás de mim. Pude ver que Percy estava com sua espada Riptide. Provavelmente o que Ron lhe deu enquanto eu dormia. Isso não importava. Droga, temos que ir rápido. Grover tentou nos ajudar a fugir. Infelizmente o Minotauro já estava na nossa frente e seu machado nos gastaria assim que tentássemos fazer algo engraçado. Infelizmente não temos escolha. Percy, me ajude aqui, eu disse quando minha espada e minha lança já estavam em mãos e eu corri na velocidade de um atleta. O monstro rugiu, mas eu o enfrentei com o meu próprio rugido e os céus pareceram brilhar com minha fúria. Preciso tomar cuidado para que nada aconteça comigo, como aconteceu com Talia. Pensei com uma leve preocupação, mas não era hora de pensar nesse assunto, era a hora do combate, vitória ou morte. Eu e Percy fomos rápidos e atacamos com nossas espadas.